Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Marlécia e esse programa é assim, Carlos. E hoje a gente está aqui para fazer uma roda de conversa com vocês sobre racismo no mercado de trabalho. E a gente trouxe essa ideia de ter uma roda de conversa com pessoas de diferentes idades, de diferentes experiências, para mostrar de fato as perspectivas ao longo desses tempos, dos anos, o que vocês experienciaram, deixaram de experienciar, se experienciaram de fato alguma coisa. E é mais um bate-papo mesmo, para a gente estar conversando e alinhando algumas ideias. Primeiramente, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem seu nome, profissão, quanto tempo vocês estão dentro do mercado de trabalho, fazer uma apresentação breve mesmo sobre vocês. Meu nome é Márcia, minha profissão hoje é empresária, eu tenho empresa de instalações elétricas, mas no mercado de trabalho eu já estou, aí tem que fazer conta que eu não me lembro, desde 1995, aí vocês calculam, 30 anos, né? 30 anos no mercado de trabalho, 1995, comecei a trabalhar e de lá diversifiquei de comerciante até o ramo que eu estou hoje, né? Boa noite. Sou Manuel de Castro Brandão, tenho 54 anos, atuo na área do comércio de climatização e refrigeração há 30 anos também. Tenho 24 anos, meu nome é Thiago França, eu sou formado em Direito e tenho no mercado aí 8 anos. Eu comecei ali como estagiário, aí fui passando, aí fui construindo, mas assim, de 16 para 24, 8 eu tô aí nessa luta aí, 8 anos, aqui em Salvador. Vocês podem me falar, dentro do mercado de trabalho, no Brasil, no caso, se vocês acham que ainda existe, racialmente ainda existe muita desigualdade? Sim. Por quê? Eu acho que ainda existe algumas áreas que tem discriminação, sim. Mas você vê isso de fato, como foi, pra você? Você vê isso por fora, com o contato que você já teve, como você enxerga isso? Já vi, às vezes, do lado de fora e às vezes já vi também dentro da minha área algumas coisas, alguns relances, alguma forma de tratar, né? Não às vezes diretamente a minha pessoa, mas às vezes algumas cenas em relação a outras pessoas. Às vezes as pessoas julgam pela aparência, às vezes vestimenta, entendeu? Acontece, infelizmente. E até, vamos dizer, não era nem para acontecer, porque a Bahia é um estado, né? Que temos praticamente todos de cor, né? A maioria. Mas acontece. Sobre esse aspecto, essas micropercepções do dia a dia em relação ao comportamento do racismo, a minha perspectiva é que, como eu converso com outros colegas também, né, que o racismo é uma coisa que ele está muito incutido e ele consegue problematizar em 3 gerações. A gente tem aqui 3 gerações e aí, fazendo uma reflexão, a pergunta é como é que a gente vê esse cenário de desigualdade em relação ao racismo no Brasil. E eu vejo isso dentro da minha família. Minha avó foi uma pessoa que estava num lugar de servidão, não formal, e hoje o direito entende isso como um trabalho análogo à escravidão. E a minha mãe é empregada doméstica e eu estou aqui tendo essa oportunidade de refletir o impacto desse racismo que colocou a gente nesse lugar, que vem de lá daquele tempo que nós fomos retirados de África e fomos escravizados aqui. Então assim, a minha família continua nesse lugar de servidão e eu estou tentando romper então a percepção da desigualdade aqui. Hoje a gente não está sendo mais chicoteado, escravizado, mas a gente passa pelas mesmas mazelas de ser explorado no trabalho, entende? Assim, tem uma formalização dessa exploração, né? Hoje a gente ganha um salário, mas há anos atrás a gente estava ganhando comida, entende? Então, hoje a gente consegue ter essas perspectivas, mas a gente ainda está nesse lugar de servidão. O nosso povo ainda é o maior número de empregada doméstica. Nós fazendo uma pesquisa rápida, a gente está hoje com o quadro dentro da Bahia, a maioria das mulheres negras são empregadas domésticas.
A gente tem uma pesquisa sobre isso. Então, assim, são dados alarmantes, né? A população carcerária que hoje, com últimos dados, mais de 900 mil pessoas encarceradas. A gente está ainda nesse lugar de desigualdade, de exploração. Vocês acham que o fenótipo dos negróides, como o cabelo, a cor da pele, influencia na discriminação racial e na vaga de emprego, principalmente em entrevistas? Vendo assim, trazendo bem mais desenhado, né? Quando a gente vê uma pessoa do fenótipo de Marlência, que é uma pessoa negra, mas ainda assim é uma pessoa mais clara, tem traços mais finos, e vê uma pessoa como o Carlos, que é uma pessoa negra, mais retinta, e tem traços negroides, como ele trouxe, né? O nariz um pouco maior, a boca mais carnuda, que são traços mesmo da população negra retinta. Vocês acham que no mercado de trabalho isso influencia na quantidade mesmo de discriminação racial que cada pessoa vai sofrer, se ela for um pouco mais clara ou um pouco mais escura? Jovem, eu acredito que não, porque isso aí vai de acordo. Eu tenho que tirar uma conclusão por mim, né? Então, de um cara que estudei, não muito, e não tinha nenhuma profissão, e entrei no mercado com a cara e a coragem. E eu estudei o mercado, porque primeiro você tem que estudar o mercado. O que é que o mercado necessita? O que é que o mercado precisa? O que é que eu tenho que buscar no mercado? Então isso tem que depender da garra, a boa vontade, o caráter, a determinação, para que você vá buscar aquele objetivo. E aquele objetivo do que você for, você alcança. Então, para você alcançar o mercado, eu vejo assim, pelas empresas que eu já passei, pelas demandas de empresas que têm um porte mais elevado do que a minha, não conseguiram entrar onde eu entrei, então eu vejo que isso é muito de capacitação. E a capacitação, geralmente não é a faculdade, porque eu não fiz faculdade. Então, se você pegar na minha mão, você vai ver que tem uma mão firme, a diferença é grande, né? Do que ele fez uma faculdade. Então, a área dele é uma área que ele vai atuar com menos braveza, com mais a tecnologia. Não vai ser um trabalho braçal. Não vai ser braçal. Mas o trabalho braçal, ele honra você, ele honra os compromissos e vai dar oportunidade aos demais também. Então, se 1, 2, 3, 4 que quiser ingressar, vai ingressar e vai fazer uma diferença no mercado. A senhora acredita? Característica, acredito sim. Lá em 1996, no meu trabalho, foi 96, mas acho que foi 96, assim, sempre eu fui uma pessoa desenvolvida no por fácil, né? E dentro do meu primeiro trabalho foi em comércio, eu trabalhei no Boticário, de caixa para vendedora, e eu tive desempenho, graças a Deus, né? Eu sempre tive uma boa memória, gravava os códigos tudo. Resumindo, eu tinha uma boa desenvoltura em tudo que eu fazia. E a minha gerente, né, me amava e gostava do meu trabalho, do que eu fazia. E surgiu uma oportunidade de abrir uma loja, e essa loja precisava de uma gerente, e ela me selecionou para eu ir gerenciar essa loja, né? A minha gerente, né, me selecionou. Resumindo, ela me classificou para eu ser gerente dessa loja. Só que a dona da empresa era uma australiana, ou italiana, não sei que país ela era, muitos anos, não lembro agora. E um dia ela esteve na loja, visitando a loja, e eu vi que ela me olhou. E depois minha gerente voltou e disse que houve mudança de planos, que eu não ia mais ser gerente daquela loja, né? E quem foi outra menina, a Patrícia. Apesar, não era morena da minha cor, vamos dizer que ela era, como é que vocês chamam? Mas pardinha. Parda. Não é parda não, ela disse que é tingida, sei lá. Não, retinta. Retinta. Não, Sim. mas retinta é você. Eu sou Tem a cor mais retinta. escura. Então vamos dizer que ela era uma parda mais clara, cabelo liso mesmo. Vamos supor que ela era uma índia, né? Não era índia porque ela não era bem morena. E ela que foi selecionada. Ela era boa. Não, da cor de. Qual é esse nome? Tiago. Né? E ela que foi selecionada para ser gerente da loja, né? E resumindo, eu não fui ser gerente. O que acontece hoje no Brasil é que quando a pessoa ela se aproxima mais desses estereótipos,
de pessoa preta, de pessoa favelada, ela é jogada à margem da sociedade. Ou seja, quando o seu gerente tem a oportunidade de botar a pessoa para um cargo de confiança, ele não só considera o seu intelecto, a sua capacidade de ir lá fazer, mas o seu comportamento e está intrínseco, está dentro lá do consciente dele, a sua cor, porque os seus traços, o que ele vai chamar de preferência, de tipo assim, eu acho o Carlos feio. Sabe por que eu acho o Carlos feio? Ele tem uma boca grande, um nariz grande. Isso é um racismo, entendeu? Ela leva para esse lugar de aparência, mas não é aparência, é um marcador racial. Então, nas situações que o racismo acontece, vocês acreditam que como as empresas costumam reagir, assim, experiências próprias de vocês, e se há abertura para denúncia? Isso vocês podem trazer tanto na época passada, né, logo quando vocês iniciaram a trazer esse contraste com hoje em dia, se há abertura para denúncia quando acontece uma situação de racismo dentro da empresa? Eu posso começar rapidinho? Eu sofri uma questão quando eu era estagiário numa empresa, que eu cheguei na empresa e eu observei que só tinha advogados quase, tipo, o quadro de advogados era quase todo branco, só tinha uma pessoa negra. Eu falei assim, não, eu vou colar nessa pessoa, porque a gente tem essa tendência a se aproximar, né, pelo que a gente julga, Se identifica. a gente tem essa identificação. E essa pessoa, não, eu não quero dizer que ela foi racista comigo, mas é que é esse lugar que o racismo coloca a gente, né? Então a gente acaba se aproximando por essa identificação, essa consciência de raça. A gente acaba criando uma expectativa e aí essa pessoa puxou meu tapete. A próxima pergunta, que é: você acha que o medo da retaliação dentro da empresa impede que as pessoas denunciem casos de Mas racismo? é isso que eu falo, tipo, acredito muito que existe, porque, por exemplo, o que eu vou fazer nessa situação? E aí existe muito aquele negócio, né? Tenho que levar meu pão pra casa, não vou sair por aí simplesmente, sabe, fazendo denúncia. Por exemplo, eu trabalhei em uma loja de roupa. Nessa loja de roupa já vamos começar de um fator que não deveriam ficar perguntando religião quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Só que, e aí eu, na época, até menti na hora que perguntaram lá, falei que, sei lá, nem falei que nem sei que eu falei. Aí, Com medo. não, é porque eu sei que esse tipo de pergunta não deveria ser feita, então eu já fiz, enfim. E aí, nessa mesma empresa tinha uma menina também que ela era de religião do Candomblé. E mesmo assim, nessa empresa, tipo assim, ela tinha uma situação muito, muito difícil em casa, ela tinha que levar o pão dela pra casa todo dia, ela trabalhava nesse estágio, fazia outros 500, trabalhava como garçom no final de semana e tudo mais. E aí, todos os dias, para abrir, para fechar a empresa, tinha que fazer oração e eles não aceitavam que você simplesmente se recusasse a fazer. Todo dia você tinha que fazer oração, você tinha que orar o Pai Nosso e depois fazer uma oração assim, todo dia era isso. E eles só contratavam pessoas de fato da igreja. E dentro dali da loja, eles tentavam, tipo assim, todo dia a gerente tinha uma conversa sobre me levar para a Universal, É um discurso que exclui as outras religiões. Que exclui as né? outras religiões que, querendo ou não, estão ligadas a pessoas do corpo, Que é o famoso racismo religioso. isso, racismo religioso. E fora essa questão, tipo assim, coisas que já dentro dessa loja de roupa que a gente sofre com o cliente quando a gente faz atendimento público é simplesmente terrível, mas eu não ia falar nada e ela não ia falar nada porque ela não pode se dar o luxo de fazer uma denúncia que não vai levar nada e ficar mal vista, porque eu não acho que eu seria demitida, mas isso criaria uma situação que pra mim, em uma situação em um cargo menor, não ficaria legal, porque ela já olharia pra mim dessa forma. Eu sei que existem grupos lá em cima, e eu sei que cada um olha de um jeito lá em cima. Exemplo, enfim, não vou fugir tanto do assunto. Mas aí,
simplesmente esse espaço para denunciar hoje em dia existe, é mais seguro, né, você fazer isso. Mas Só que ao ainda mesmo tempo, eu não vou me arriscar a fazer isso, eu não vou arriscar. Se essa questão aí de religião em relação ao trabalho, ao relação religioso, as empresas não podem fazer isso.